Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos mais uma vez o Henrique Lucini, que é o CEO da Fractal Engenharia e Sistemas, para falar sobre um tema de extrema relevância aqui no Brasil: segurança de barragens. Henrique, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Tá bem, obrigado, Fabiola. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Henrique, atualmente eu estou como CEO da Fractal Engenharia e Sistemas. Eu, de formação, sou engenheiro e tenho especialização em segurança de barragens. E posso dizer que, desde que a Fractal surgiu, a gente vem atuando no mercado nesse assunto relacionado à segurança de barragens. E realmente, após a promulgação da Lei da Política Nacional de Segurança de Barragens e a alteração dela em 2020, muitas outras atividades agora passaram a ser exigidas do setor elétrico. Então, acho que a gente vai ter um bom bate-papo hoje. Certamente, Henrique, obrigada pela presença. E eu já vou começar perguntando, afinal, quais são essas mudanças que a lei de 2020 trouxe, a 14066, é assim que vocês falam? Isso mesmo. Então, o que acontece? A gente tinha a Lei 12.334, de 2010, que foi a primeira lei que saiu para instituir a Política Nacional de Segurança de Barragens. Depois dessa lei, a gente começou a ter as regulamentações dos entes fiscalizadores. Então, a ANA apresentou as suas resoluções, a ANM apresentou suas resoluções e a ANEEL também apresentou suas resoluções que estavam regulamentando aquela lei. Só que, dados os acidentes, né, que a gente teve, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, criou-se uma solicitação popular para que realmente se tivessem alterações dentro da lei. E destas alterações, dado aquele cenário, passaram então a ser colocadas N atividades que antes estavam muito explícitas, né, serem responsabilidades, por exemplo, da municipalidade ou da Defesa Civil, através de outra lei, a Lei 12.608. Com essas alterações, então, várias atividades também passaram a ser solicitadas para o setor elétrico, né? E aí, dentro dessas atividades, também mudou-se até o formato como a lei aborda a questão da responsabilidade, né? A partir de agora, com a 14066, o empreendedor passa a ter uma responsabilidade objetiva, porque na lei ele traz que, independentemente da culpa do empreendedor em algum acidente ou incidente relacionando à estrutura da barragem, ele é responsável, né? Então, isso traz uma insegurança jurídica gigante para todos que atuam, né, dentro do setor de segurança de barragens, e traz uma responsabilidade enorme, realmente, de que as atividades de segurança, elas têm que ser feitas seguindo o que a gente coloca como se fosse um compliance técnico. Então, tudo que se faz tem que ser documentado, tem que seguir boas práticas, tem que seguir exatamente as melhores recomendações, para que o empreendedor demonstre que tudo que realmente está ao seu alcance ele está fazendo, né? A própria lei traz, num dos seus artigos, né, que o empreendedor deve prover recursos necessários para a manutenção da segurança da barragem e, em caso de um acidente ou desastre, a reparação desses danos. Então, realmente a gente percebe que, com essas alterações, os empreendedores vão ter que passar a investir mais recursos em ações tanto internas quanto externas relacionadas à segurança da barragem. Interessante, Henrique, eu acho que você também, pegando um gancho, né, você comentou sobre a ANM, né, a Agência Nacional de Mineração. Então, quando a gente fala dessa lei, ela não é só para barragem de hidrelétrica, ela vai além, né? Então, isso é uma coisa também que a Exatamente. gente sempre pensa, fala em barragem, a gente pensa na barragem hidrelétrica, mas não, essa lei ela é bem mais ampla, né? E aí Exatamente. eu queria te perguntar uma coisa, assim, eu já fui diretora de empresa, né, diretora estatutária, que tem responsabilidades bem importantes dentro de uma companhia, né? Assim, o que exatamente na prática mudou? Essa lei mudou para, por exemplo, quem é um diretor estatutário de uma empresa ou é o engenheiro que assina a RT, nem sei se é assim que fala, né? Fala um Uhum. pouco sobre realmente, bem objetivamente, o que muda para esses profissionais que são responsáveis, que têm alguma responsabilidade, o que muda para eles em relação à Sim. nova lei? Então, Fabiola, a interpretação que a gente recebeu até de uma assessoria jurídica que estava trabalhando conosco é que
A lei exige, por exemplo, que a autoridade máxima da companhia assine o plano de segurança da barragem. Então, o presidente, os diretores precisam dar o seu de acordo naquele documento. E o plano de segurança é exatamente o plano que vai fazer com que as atividades de segurança da barragem sejam executadas. Então, isso já coloca, né, a figura da diretoria também em foco na questão da responsabilidade. Não só mais somente o engenheiro que assinava a anotação de responsabilidade técnica como responsável técnico pela segurança da barragem. E com essa alteração que a gente percebe, né, das respostas que foram colocadas com relação ao empreendedor, a abordagem que a gente verificou da questão jurídica é que realmente não se trata mais de uma responsabilidade do empreendedor CNPJ, mas sim existe uma responsabilidade civil sobre essas ações. Então, é o CPF de todo mundo que está em jogo se realmente as atividades de segurança de barragem não forem executadas como regem as boas práticas e, digamos assim, o estado da arte de engenharia. E eu lembro que, assim, os crimes ambientais, eles são inafiançáveis, enfim, realmente é o que há de mais crítico, né? Então, a gente está falando de algo muito sério mesmo. E aí eu queria já aproveitar vocês que a Fractal deve atuar muito, né, fazendo esses planos, deve fazer muito trabalho aí. Como é que tem sido a experiência de vocês em relação ao cumprimento dos requisitos dessa lei? Vocês têm visto, está fácil, está difícil? Como é que está isso? Sim. Então, a gente teve a oportunidade também de conversar com algumas empresas do setor, né? E a gente percebe que ainda não existe uma normalização das visões para o cumprimento da lei. Muitos empreendedores estavam adotando a postura de a gente vai esperar agora a nova regulamentação, porque saiu a lei precisa ser regulamentada pela ANEEL, né? Inclusive, eles vão abriram consulta pública para essa regulamentação. E com essa regulamentação, muitos empreendedores estavam esperando a regulamentação para fazer. Só que a lei entrou em vigor em 2020 e a lei é muito clara na questão das não conformidades. Então, se o empreendedor deixar de fazer qualquer um dos itens da lei, ele já pode ser caracterizado como uma não conformidade legal. Então, a gente percebeu, inclusive, né, conversando com juristas, a recomendação de que as empresas não esperassem a regulamentação sair por completo da ANEEL, que realmente a empresa tomasse ações para começar esses cumprimentos do que alterou, utilizando exatamente referências técnicas, pegando boas práticas, experiências internacionais para suas atividades. Então, não ficar esperando, enquanto não sai a regulamentação, eu não faço nada. Não, realmente, comece a fazer, crie um documento de referência e use isso para demonstrar que você está agindo de forma proativa perante a questão do atendimento da lei. E as empresas, algumas, já começaram a fazer isso, né? Já contrataram consultorias específicas para que pudesse fazer, então, a apresentação de como eles podem seguir a questão da lei, e outras também começaram a fazer essas implementações internamente, né? E a lei trouxe também já uma questão sobre, que antes não se apresentava de forma explícita, que está relacionada à implantação do PAI. E aí, quando a gente fala em implantação do PAI, são todas as ações relacionadas à parte externa da estrutura, né? Então, a definição de rotas de fuga e pontos de encontro, sistemas de alerta em casos de emergência, como que a população vai ser treinada, vai receber informação. Então, esse também é um processo que está exigindo muito dos empreendedores, que não tinham, né, essa demanda antes de estar atuando diretamente com a população, e agora estão tendo que tornar público, né, e tendo que sensibilizar as pessoas que, se caso a estrutura venha a ter um acidente, venha a romper, elas poderiam ser atingidas e como que elas deveriam, então, se autossalvar ou como fazer essas ações para garantir, né, que essas pessoas saiam antes da chegada, por exemplo, da onda, né? Então, o que a gente percebe é que o mercado, alguns estavam tateando, fizeram algumas ações, já conseguiram avançar, outros ainda estão ali aguardando, então não há, assim, uma condição normalizada ainda das atividades para cumprimento do que veio nessa nova lei.
Eu queria aproveitar e falar um pouquinho mais da regulamentação, né? Aqui na Rede Energia a gente acompanha muito as consultas públicas da ANEEL, confesso que mais relacionadas ao mercado, às regras de comercialização, né? A gente não estuda tanto essa parte de regulamentação das barragens. E aí eu queria aproveitar e perguntar se você acompanhou esse processo da consulta pública, se já tem alguma perspectiva, como é que está esse tema da regulamentação? Pontos assim que saltaram aos olhos? Então, se a gente for pensar no ente que mais tem informações sobre regulamentação, esse ente é o ente relacionado à mineração, às barragens de mineração, né? A ANM já apresentou a sua nova portaria, que é a 095, datada deste ano, que ela inclui, é uma única portaria que rege tudo que está relacionado às atividades para cumprimento da Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, todas as atividades relacionadas à parte interna como à parte externa. A ANA tinha a resolução 236, que estava em consulta pública, foi colocada em consulta pública um pouco antes da consulta pública da ANEEL. Então, a gente contribuiu, né, tanto nessa consulta pública da ANA, quanto na consulta pública da ANEEL, trazendo exatamente pontos que a gente coloca como pontos essenciais, né, de definições dos conceitos que são apresentados na lei, para que esses conceitos não fiquem amplos demais. Como, por exemplo, né, a lei trazia a questão da definição da zona de autossalvamento. E como se delimitar essa lei? A ANM traz isso de forma explícita, né? Olha, a zona de autossalvamento corresponde a 10 quilômetros a jusante da barragem ou a distância de 30 minutos o tempo de chegada da onda de cheio. Então, essa distância, o que for maior. Então, se em caso da ruptura, aquele fluido percorrer mais de 10 quilômetros, então a zona de autossalvamento vai ser até o momento que chega 30 minutos. Na consulta pública da ANA, eles já começaram a direcionar também para essa questão da ANM, porque antes a ANA colocava que era 30 minutos da chegada da onda ou 10 quilômetros, o que for menor. Aí agora, na consulta, eles já começaram a normalizar para a questão desse conceito. E a ANEEL deixou o conceito como estava apresentado na 14066, que era um conceito bastante amplo. Então, a gente participou, fizemos até contribuições, né, através do FIMASE, para realmente trazer à luz assim, a vários desses conceitos, né, para que realmente a ANEEL não pense em inventar a roda, né, que se busque realmente a gente seguir um padrão de normalização para esse tipo de conceito, né. Então, agora a gente sabe que a ANEEL vai ter um trabalho de ter que realmente entender todas essas contribuições, avaliar todas essas contribuições para depois emitir a versão revisada da resolução 696. E o mesmo a ANA, né, que ainda não teve a publicação dessa alteração da 236. É interessante essa discussão, Henrique, porque assim é um equilíbrio que a gente precisa ter, né? Eu acho que de um lado, claro, a gente tem que ter segurança, são vidas, mas ao mesmo tempo são custos impostos aos empreendedores e esses custos tudo bem, mas tem que ser no lugar certo, eficientes, né? Custos impostos de forma inteligente, né? Não adianta você colocar dinheiro em algo que não vai trazer eficiência, de fato, proteção para essas vidas, né? Então, acho que isso, imagino que deve ser o grande desafio encontrar, né, as ferramentas, os modelos, né, e a metodologia que vai levar a esse tipo de proteção efetiva, né, às vidas. E Exatamente. certamente deve ser esse aí o caminho que a ANEEL está tentando achar, né? Exato. Eu queria perguntar agora já, a minha última pergunta para você é o seguinte, né? No final das contas, você tem ali o empreendedor, né? A usina que é o front, ela que está ali com a população. Uhum. Como você pode melhorar a comunicação do empreendedor com a população no sentido de mostrar para eles, olha, a gente está implementando as rotinas de segurança, as ações de segurança, os planos de ação. Como comunicar? Porque eu até lembro, por exemplo, lá no Chile, né? Se você vai numa praia no Oceano Pacífico, tem lá a rota de tsunami, né? Então você tem ali, acho que já faz parte da cultura chilena, o terremoto, o tsunami. Como que a gente faz isso no Brasil, né? Quer dizer, como melhorar essa comunicação, né? E o Brasil é todo Exato. espalhado. Isso é possível? Como você vê caminhos aí para resolver? Então, Fabiola,
A parte de gestão de riscos e sensibilização a riscos no Brasil é muito pouco realmente trabalhado, né? Eu, por exemplo, né, lembro de assistir filmes dos Estados Unidos que as crianças eram treinadas em caso de terremoto, né? Coisas que eu, durante toda a minha infância e depois segundo grau e faculdade, eu nunca tive nada nesse sentido, né? Então, a gente percebe que realmente os empreendedores, nesse momento, eles estão até com um desafio de como sensibilizar a população com relação aos riscos que elas estão expostas, né? E quando a gente pensa, por exemplo, mais focadamente assim no setor elétrico ou nas barragens de acumulação de água que estão em grandes rios, a gente sabe que a própria hidrologia tem as suas sazonalidades, né? Então, você tem os períodos de estiagem, você pode ter os períodos de cheia. E quando a gente fala em períodos de cheia do setor elétrico, a gente sempre referencia que as estruturas foram projetadas para verter, por exemplo, uma vazão que teria um período de retorno, aconteceria uma vez a cada 10 mil anos. E isso garantindo ainda a segurança estrutural. Eu estou falando, olha, meu vertedor tem a capacidade de fazer essa água passar sem comprometer a segurança da estrutura. Só que nessas condições naturais extremas, a gente já pode começar a ter impactos na população, né? E eu até não tinha esquecido desse ponto, que com a alteração da 14066, eles incluíram a palavra desastre. E a palavra desastre, como foi colocada no conceito da lei, fala que seria todo e qualquer evento adverso, inclusive de origem natural. E não necessariamente só induzido por ação humana. Então, os empreendedores hoje do setor elétrico também passaram a ter uma certa responsabilidade sobre a comunicação com as populações em caso de monitoramento de uma vazão, por exemplo, vertida extrema. A gente já vê, né, empresas que fazem isso, fizeram isso, por exemplo, agora em dezembro, durante o período que Minas Gerais teve várias chuvas, a CEMIG fazendo várias comunicações, mostrando, olha, a gente está aumentando as vazões vertidas, pode começar a ter inundações, já fazendo essas ações, para que realmente a informação também chegue à população, né? Então, esse é um primeiro passo. Outro que eu acho muito importante a gente fazer é mostrar que hoje, não é de hoje, na verdade, que as ações de segurança de barragens são executadas, que a gente já tem uma grande trajetória, a gente tem excelentes referências técnicas, né? E fazer com que a população tome conhecimento de todas essas atividades que as empresas fazem para seu monitoramento, para realmente análise das suas estruturas, acompanhamento, ou seja, mostrar desde o princípio, né? Olha, todos esses estudos que fizemos para que a barragem fosse construída aqui, todas essas análises para que realmente essa barragem suporte essa condição. Depois disso, a gente instrumenta, a gente coloca um monte de sensores aqui para acompanhar toda e qualquer movimentação e verificar se está tudo dentro do que a gente projetou. Então, todas essas ações são feitas exatamente para visar e garantir a segurança estrutural. Eu vejo que se fazem necessário chegar à população de alguma forma, para que eles realmente entendam que as barragens que estão ali, que está próxima dele, realmente segue todo um processo rigoroso para garantir a segurança da estrutura. E aí, quando a lei traz essa questão de, olha, e se a barragem romper, é realmente uma questão de um caso fortuito ou força maior, porque realmente as estruturas estão sendo projetadas, estão sendo acompanhadas para que nada aconteça a elas, né? Então, isso eu vejo que se faz necessário, porque hoje em dia, quando se fala de barragem, a gente vê que as pessoas já ficam alvoroçadas, assim, né? Ficam com muito receio, com muito medo. Ah, meu Deus, eu moro perto de uma barragem, será que a barragem vai romper? E volta e meia a gente percebe, assim, recebe notícias, né, de fake news. Ah, a barragem tal está rompendo, a barragem tal está com problema e vai começar a romper. E só questão de fake news, exatamente proveniente dessa falta do conhecimento, dessa falta dessa comunicação, demonstrando, né, para o setor, para as pessoas, né, o quanto realmente o setor investe na questão da segurança das estruturas. Então, eu vejo que dentro dos trabalhos que hoje as empresas já fazem, né, questões ambientais e outros controles, também incluir essa questão da gestão de risco e a gestão da segurança da estrutura para transmitir essa segurança para a população. Muito interessante você estar falando, me fez lembrar uma história, que é a história do aeroporto de Congonhas, né, que foi inaugurado na década de 30. Então, se você vê uma foto antiga da década de 30 do aeroporto de Congonhas, você só vê casa em volta, né? Era tudo baixinho.
E aí o que acontece? O aeroporto ele tinha lá a sua instrumentação, tudo, claro, década de 30, né? Mas ele estava adequado àquela condição de ocupação do solo baixa, né? E o tempo foi passando e as pessoas começaram a construir prédios, o próprio plano diretor lógico previa essa possibilidade, e hoje você vê, né? É extremamente complexo você voar. O aeroporto de Congonhas é um aeroporto bem desafiador ali para o pessoal que faz o controle, né, dos voos. Então, assim, o quanto também existe isso, né? Você tem lá a barragem, de repente está lá há 50 anos, 70 anos, a gente sabe que tem barragem de mais de 100 anos no Brasil, e era uma ocupação do solo. E ao longo do tempo a ocupação foi mudando. Então, você também tem que criar esse movimento, né, do próprio empreendedor para equilibrar, né, esse risco que não existia e o risco que vai surgindo, né? E até um ponto, Fabiola, que foi complementado até com a alteração da 14066 também, é que tem um artigo que fala que essas áreas identificadas como áreas de risco ajusante das barragens, elas devem ser, então, apresentadas à municipalidade e devem ser transformadas em áreas não edificantes, exatamente para que a gente não tenha novas ocupações nessas áreas. E, dentro da política de defesa civil, existe toda uma questão de trabalho que deveria ser feito de identificação dessas áreas de risco e fazer alguma forma de ou retirar essas pessoas dessas áreas ou realmente melhorar a condição dessas regiões para que realmente, em situações de algum evento extremo, que não necessariamente é a ruptura de uma barragem, às vezes só uma inundação, essas pessoas sejam retiradas antes da chegada, né? E esse é um ponto que os empreendedores não têm alçada para atuar fora da sua estrutura. Então, o empreendedor precisa contar com a municipalidade para que realmente isso aconteça, né? Então, a gente sabe que os empreendedores vão precisar fazer as suas atividades, mas, mais uma vez eu falo, eles têm que fazer essa comunicação também com os agentes externos, trazendo à luz, né? Olha, a gente fez esse mapeamento, está identificado, essa região, por exemplo, pode inundar uma vez a cada 5 anos, então, por favor, não coloquem pessoas, né? Não permitam que tenha ocupação de pessoas permanentes aqui, porque isso vai aumentar cada vez mais o dano que pode ser acarretado, inclusive nos próprios eventos naturais extremos, né? Então, essa questão da ocupação também é um ponto importante que está apresentado na lei, só que aí o empreendedor vai sempre depender do ente público, né, da municipalidade, para que se faça cumprir com essa questão de não edificação, das retiradas das populações dessas áreas de risco para áreas seguras. Então, isso foge, mais uma vez, à alçada do empreendedor, mas está previsto na lei. E aproveitando a questão que você trouxe de Congonhas, né? A gente, inclusive, faz uma analogia quando a gente trabalha agora em segurança de barragens, que a gente fala que a lei, como veio nas suas alterações, ela parece que direciona só mais para a parte externa, né? Olha, a gente tem que fazer todo o plano de ação de emergência, fazer sinalização, fazer todo o trabalho com a parte externa se a barragem romper. E aí, quando eu penso fazendo um benchmark no setor de aviação, as ações são focadas onde? Eles criaram normatizações e procedimentos para fazer toda a inspeção no avião, fazer tudo, manter o avião com uma manutenção perfeita, para quê? Para que o avião não caia. Não para fazer uma comunicação para as pessoas que estão em solo ou pessoas que estão lá, olha, o avião está caindo e vai cair nessa região. Então, esse é um ponto que eu trago, que realmente a gente precisa, de alguma forma, também fazer com que a população entenda que, olha, a gente precisa focar todos os esforços para garantir que a barragem não rompa, para que realmente a estrutura fique estável. E, mesmo assim, né, preciso fazer esse mapeamento para ter uma análise de risco, caso a barragem venha romper, assim, isso aqui é só em extrema condição mesmo, é uma questão que a gente espera nunca viver. E estamos trabalhando para que isso não aconteça, né? Então, eu acho super interessante essa analogia de realmente, assim, a gente demonstrar o quanto de seguras são, quão seguras, quantas atividades são feitas para garantir que as nossas estruturas são seguras, né? Muito interessante. A Fractal é expert aí em segurança de barragem, então quem precisar, quem tiver sua barragem aí, quer estar bem cuidado, chama a Fractal. É isso então, Henrique? Isso, eu falo assim que a gente gosta de
trabalhar com, né, fazendo bastante pesquisa, capacitando sempre o nosso time, e a gente vem exatamente querendo entender cada vez mais da lei, podendo trabalhar as informações para os empreendedores, dando também esse respaldo e essa segurança técnica como jurídica, né, sabendo, né, dessas responsabilidades que agora a lei traz, e a gente, analisando a lei, a gente identificou pontos necessários, né, de novas ações, sistemas para fazer esse acompanhamento que a gente também desenvolveu e tem trazido ao mercado. Então, sim, a gente tem se esforçado bastante para tentar diminuir um pouco dessas dificuldades, dessas dores que o setor vai ter com relação ao atendimento dessa política, né? Bom, porque vocês são muito digitais, né? Tem muita tecnologia por trás aí, isso dá um conforto muito grande. Muito bom. Henrique, obrigada. Nosso bate-papo chegou ao fim. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença. Volte sempre que você quiser. A gente tem que marcar uma masterclass sobre esse tema lá na Rede Energia, né? Temos essa dívida. Você sabe que a escola está de portas abertas para você. E, querido ouvinte, nos encontramos no próximo Redcast. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.